Bolsonaro teve uma péssima notícia logo nesse começo de tarde de terça-feira, porque o Alexandre de Moraes encaminhou finalmente o inquérito do 8 de janeiro para a PGR e agora o inquérito está nas mãos do Paulo Gonet. Isso mostra que o processo avançou. Não o processo de fato, mas o processo de indiciamento, o processo de condenação do Bolsonaro está avançando. Muitos achavam que não iria acontecer nada, mas as coisas estão caminhando. Agora Paulo Gonet vai avaliar se vai tornar todo mundo réu, quem vai ser réu, quem não vai, se novas diligências precisarão ser feitas. Tudo isso vai caminhar para a denúncia acontecer em 2025. Nossa, mas só em 2025? Calma! Calma, 2025 é logo ali. Depois vai ter recesso do judiciário, vai ter recesso de todo mundo. Então lá para fevereiro, março, a denúncia contra Bolsonaro deverá acontecer e pelo que está sendo falado, o julgamento e a condenação do Bolsonaro deverão ocorrer ainda em 2025, nada de chegar em 2026. O ano que vem será um ano bem agitado para o ex-presidente. Coloque nos comentários, no começo de toda essa investigação, você achava que Bolsonaro seria denunciado? Você achou que ele iria escapar? Ponto 2. O que você tem achado dessas desculpas do Bolsonaro de querer culpar os militares? É uma boa desculpa? E ponto 3. Será que Bolsonaro vai fugir do país para não ser preso? Gostou que agora o inquérito está na mão da PGR? Se gostou, eu quero que você deixe o like no vídeo. E claro, se você não for inscrito, se inscreva no canal. O inquérito do 8 de janeiro, pessoal, finalmente foi encerrado. Ele acabou na semana passada, mas agora há um encerramento oficial, porque a Polícia Federal já passou o inquérito para o Alexandre de Moraes, o relatório, e o Alexandre entregou para o Paulo Gonet, a PGR, seguindo o rito que é estabelecido no judiciário. Houve também a quebra do sigilo do inquérito. Só há o sigilo em um único trecho, que é o trecho da delação do Mauro Cid. Mas todos os detalhes das 800 páginas do relatório estão disponíveis, o que é muito bom, porque toda a cobertura política pode fazer a análise, não somente um único veículo. Então não há nenhum tipo de especulação que o Moraes está privilegiando determinado veículo de comunicação, que seria muito ruim para as investigações. Agora o Paulo Gonet ele vai averiguar no relatório se as provas são robustas e se os indiciamentos eles são condizentes. E aí ele vai olhar, baseado nas provas, baseado nos argumentos, ele vai indiciar ou não todos os 37 ou alguns desses 37 indiciados pela Polícia Federal. Ele pode indiciar todo mundo, ele pode absolver todo mundo, ele pode indiciar alguns, ele pode absolver alguns. Isso tudo agora está nas mãos do Paulo Gonet, que pode inclusive pedir novas diligências, ou seja, novas investigações. Ele pode pedir isso. Se ele vai pedir, nós ainda não sabemos. O que sabemos é que o relatório ele foi construído de uma forma que coloca o Bolsonaro como chefe de uma organização criminosa que atuava dentro do Palácio do Planalto com o objetivo de abolir à força o Estado Democrático de Direito. Quando que a denúncia contra o Bolsonaro vai sair? Isso é importante, porque a Polícia Federal ela apresenta o relatório para a PGR. E a PGR, como eu falei, ela opta ou não por abrir a denúncia. Em 2021, 2020, o Bolsonaro ele foi indiciado em 2 inquéritos. O inquérito de vazamentos de dados sigilosos do TSE, que o Bolsonaro divulgou numa live, que havia um relatório do TSE sobre fraude no nosso processo de votação, um relatório que houve de fato, mas não da forma como o Bolsonaro apresentou. E sobre a propagação de desinformação a respeito dos imunizantes, que o Bolsonaro associou os imunizantes com a doença do Cazuza, do Fred Mercury. A Polícia Federal viu o crime do Bolsonaro nesses 2 casos. A PGR, na época, com Augusto Aras, arquivou. Então Paulo Gonet pode fazer isso. É muito difícil que ele faça, tá? É muito provável que ele denuncie mesmo o Bolsonaro, ainda mais diante de tudo que foi apresentado nas últimas semanas. Essa denúncia não vai acontecer agora. O Paulo Gonet até poderia denunciar o Bolsonaro nos outros casos, no inquérito das joias e também no inquérito dos certificados de imunização falsificados, mas ele não vai fazer isso. A previsão é que o Paulo Gonet encaminhe a denúncia no início de 2025, depois que o recesso do judiciário terminar, e ele tem que fazer isso com muita cautela para evitar qualquer tipo de deslize, ainda mais que esse é um caso de repercussão e de interesse nacional. O Bolsonaro não vai conseguir se livrar disso, porque o relatório, pessoal, que foi apresentado pelo Alexandre de Moraes, ele é muito completo.
principalmente fazendo toda uma construção daquilo que nós estamos falando há anos aqui no canal. Que Bolsonaro tinha uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto que usava as estruturas da República para atacar a própria República. E em 2023, em maio de 2023, bati até no tripé, nós falamos a primeira vez que os inquéritos seriam unificados. Eles não foram propriamente unificados, mas a denúncia vai ser unificada e o Bolsonaro dividiu em núcleos de atuação a organização criminosa. E os integrantes desses núcleos, eles trabalhavam em outros ou atuavam em outros núcleos, por exemplo, o Anderson Torres, o Mauro Cid. O que é interessante é que o Tércio Arnaldo, ele foi indiciado, mas nenhum filho do Bolsonaro foi. Tércio Arnaldo, que é suspeito de integrar o gabinete do ódio. Ele era subalterno ou subordinado ao Carlos Bolsonaro. Enfim, foi uma percepção que nós tivemos aqui no canal, que o Alexandre de Moraes também comungou com essa percepção. O Bolsonaro, ele tá adotando uma estratégia de defesa que é uma estratégia muito ruim, que não vai dar certo. Porque ele tá jogando a responsabilidade nos militares, como nós vimos. Ele falou, tinha condição nenhuma de dar golpe. As Forças Armadas não estavam interessadas nisso. O que havia eram militares da reserva que queriam fazer alguma coisa, mas quem vai fazer algo com isso? Eu até discuti o estado de sítio, mas nada fora da Constituição, porque estado de sítio está previsto na Constituição. Eu não dei ordem para golpe nenhuma, eu não falei nada de golpe. E agora estão querendo me imputar alguma coisa, estão querendo me perseguir. Essa é a defesa do Bolsonaro. Ele quer tirar o dele fora, ao mesmo tempo que ele quer jogar a responsabilidade para os militares. Só que não vai ser possível o Bolsonaro ele se eximir da responsabilidade. Primeiro porque a organização criminosa ela atuou e não atuou à revelia do Bolsonaro. O Bolsonaro sabia dessa existência, porque ele mesmo falou que quando chegava alguma coisa com ele, pra ele falava, não vai acontecer nada, não tem como, né? E o dia seguinte, e o day after. Então ele tinha consciência do que acontecia ao redor dele. Ele até foi solicitado pelo general o Mário Fernandes para trocar o ministro da Defesa, substituindo o Paulo Sérgio Nogueira pelo Walter Braga Neto. Então Bolsonaro tinha consciência de tudo. Mas tendo consciência, ele deveria ter atuado para coibir, mas ele não coibiu. E não somente ele não coibiu, mesmo depois do 8 de janeiro, mesmo depois do 12 de dezembro, ele continuou fomentando a estrutura, a desconfiança. Tanto que, na entrevista que ele concedeu em Brasília, logo depois de ele ter chegado das férias de Alagoas, ele falou do inquérito, que ele virou réu, que ele ficou indiciado por ter divulgado dados falsos sobre as urnas e o relatório do TSE. Ele falou que as páginas são horripilantes. Tem nada ali. Nenhuma fraude foi apontada, mas ele continua com essa campanha de desinformação. Ele continua fomentando esse ambiente, que é o ambiente que vai condená-lo. Então ele querer argumentar que não fez nada, não tem como, porque ele fez. E continua fazendo, que é pior de tudo.